Deixar tudo para a última hora, um hábito frequente do brasileiro, estimula a criatividade. O ato de adiar as tarefas é chamado de procrastinar. Você se acha uma procrastinadora? Pro quê? Procrastinadora. Não conheço essa palavra. A palavra de pronúncia difícil significa deixar para depois, para a última hora. E quem nunca foi assim? Deixo tudo para a última hora. O jeito que eu faço as coisas funciona melhor assim. Sou muito relaxado nessas coisas. Quando você pega para fazer antes, acaba enrolando, vai fazendo devagar. Considerado normal por quem estuda a mente, o hábito aparece até entre personalidades. Leonardo da Vinci era mestre em adiar os afazeres. Para pintar a Mona Lisa, ele levou mais de uma década. O ex-presidente americano Bill Clinton mudava na última hora os discursos escritos há semanas por sua equipe. Até o líder budista Dalai Lama, um ex-procrastinador, costumava agir apenas quando os prazos estavam se esgotando. A Raquel também se considera uma procrastinadora nata. Deixa tudo para depois, inclusive os projetos da empresa. Ela garante que assim é mais produtiva. Eu sempre acho que se eu deixar por último, se eu deixar para a última hora, eu vou ter um insight criativo. Isso faz com que o cérebro todo se prepare, se organize e se volte para aquele único assunto. Então você fica mais focado. Nesse processo de adiar as tarefas, nós temos uma batalha entre duas áreas do cérebro. A frontal, que é o lado racional, e o sistema límbico, que fica no meio do cérebro e é responsável pelas emoções. É como se fosse um anjinho e um diabinho, cada um tentando nos convencer do que é melhor. Quando você consegue esse equilíbrio, quem está em ação também é o seu lado, é o seu cérebro frontal. Por quê? Porque ele está dosando, ele está medindo. Pode arriscar mais um pouquinho, pode ir na piscina, tomar um sorvete, volta que ainda dá tempo. Então, quando a pessoa consegue esse grau de procrastinação, vamos dizer assim, seria a criatividade funcionando no seu máximo. Segundo uma pesquisa da Universidade DePaul, em Chicago, até um quarto da população mundial adota a procrastinação como um estilo de vida. Apesar de ter benefícios, é claro que deixar tudo para mais tarde também pode ser um problema. É igual uma pessoa que tem o hábito de chegar atrasada, ela chega atrasada sempre. Arline, aqui no Brasil, quando você não quer deixar as coisas para a última hora, quer resolver logo, você é chamado de chato, né? Eu acho que a maioria das pessoas sempre deixa para o último momento, né? Para que fazer agora o que se pode fazer depois, não é mesmo? Então, esse é o seu caso, é isso que você está querendo dizer? Está querendo se Diego. defender, tá vendo, né, Carol? Carol, vamos lá. Procrastinar é o ócio criativo? O ócio criativo, uma expressão de Masi, ou o direito à preguiça do genro do Marx Lafargue, são diferentes. Procrastinar é deixar para a última hora. Isto pode conduzir a uma solução original, mas a chance de ser um desastre é muito grande. Eu posso defender em áreas muito criativas que deixar para a última hora pode conduzir a um insight de criação. Mas a maior parte das pessoas deixa para a última hora o imposto de renda, onde você não pode nem procrastinar e se você for criativo, você vai ter problema com o japonês da Federal. Então, essa procrastinação, que em inglês se usa muito, que é um TOC, procrastinador crônico, no Brasil nós temos que incentivar o anjinho, e o anjinho é o frontal. O anjinho não é o remédio, a parte frontal do cérebro. O anjinho é aquele que racionaliza. Eu vou entregar o imposto de renda antes do prazo final. Eu escolho, William, e as pessoas se espantam com isso, eu escolho o meu Réveillon entre janeiro e fevereiro. Então, o meu Réveillon deste ano, 2016 para 2017, está praticamente organizado. Por quê? Eu vou pegar os melhores preços, eu escolho os melhores lugares. E uma pessoa me perguntou, mas como você sabe como você vai estar no final do ano? Se eu estiver vivo, eu vou querer passar num lugar bonito com quem eu amo. Eu sempre vou estar. Se eu estiver morto, tanto faz o que eu tenha planejado. Então, procrastinar, a chance de desastre é muito grande. Eu acho que para um estudante metódico da Europa do Norte, você deve dizer, ande na grama de pés descalços. Para o brasileiro, você deveria dizer, use agenda, seja metódico, cumpra os horários, estabeleça metas e deixe a criação para um outro campo. A maior parte das nossas atividades não implica inspiração, mas transpiração. E é aqui que nós estamos falhando. O César Socorro está perguntando se o governo procrastina as decisões que deveriam tomar.
Não, o governo enrola mesmo, né? É diferente de procrastinar. Né? Se diz desde a época do Império que quando você não quer resolver alguma coisa, você nomeia uma comissão para estudar o problema, que é uma estratégia que a igreja usou muito no passado. Nomeia um grupo para estudar o problema. Na verdade, o governo é extremamente eficaz quando se trata de algumas coisas e extremamente lento quando se trata de outras coisas. Logo, não é procrastinação, mas é opção política. O Mauro Vieira Sena aqui pelo Twitter, a maioria dos procrastinadores são preguiçosos. O Igor Rezende, Karnal, atrasar gera criatividade, então nossos políticos são geniais, adoram deixar para depois, principalmente do carnaval ou eleição. O atrasado é aquela pessoa que confia que você vai ter que esperar por ela, ou seja, que o tempo seu é um tempo menos importante que o tempo desta pessoa. O atrasado não respeita o espaço do outro. O atrasado não tem um compromisso com a eficácia. O atrasado é um cidadão defeituoso e um colega difícil. O atraso é um defeito moral e um defeito profissional. É uma falta de educação. Dizer que isso é criatividade, nós deveríamos ter, então, entre populações que não têm relógio, uma criação artística e literária espantosa, muito notável, e não é o que acontece, né?